Olá, muito boa noite. Este mês de outubro, como todos sabem, em vista da intensa campanha mundial acerca da necessidade de prevenção do câncer de mama, denominou-se Outubro Rosa. Eu chamo de eufemismo do Outubro Rosa. Por que chamo de eufemismo? Porque a campanha, e tem altos valores nessa campanha, os prédios públicos, todos fazem campanha em favor da prevenção do câncer de mama, no chamado Outubro Rosa. Aliás, tem uma turma de papagaios que replicam essa mesma campanha. Eu chamo de eufemismo porque se adota o símbolo rosa e se adotam palavras mais agradáveis para suavizar ou minimizar o peso de uma situação muito desagradável, uma situação que eu chamo de tabuística. Porque o Outubro Rosa é muito importante, essa campanha, ela deve ser levada a nível mundial, ela é levada a nível mundial, mas ela está muito focada na proteção às mulheres em relação ao câncer de mamas. A campanha é importante prevenir o câncer de mamas, mas essa campanha tem um problema que vejo. E o que eu vou falar aqui não é para desmerecer a campanha, é o contrário, é para ampliar essa campanha, para alertar as mulheres que os cânceres de colo de útero matam tanto no mundo quanto os cânceres de mama. Mas o Outubro Rosa só dedicou ao câncer de mama, à prevenção do câncer de mama. Eu acho que a campanha seria melhor, ela seria de muito mais valor, de muito mais importância, se ela não focasse unicamente nas mamas, mas que ela tivesse uma preocupação com a saúde da mulher. A saúde da mulher como um todo é muito mais importante do que só focar nas mamas. E por que só focar nas mamas? Porque nas mamas está a beleza da mulher, está aquilo que aparece. O Outubro Rosa, ou a campanha de prevenção, não invalida a campanha, ao contrário, é altamente meritória. Mas cuidado com o foco, porque quando se foca demais só em um tema, é porque os outros vai deixando de lado, porque não interessa. O que essa campanha do Outubro Rosa encaminha? Ela encaminha para os exames preventivos das mamas. Isso é importante. Mas vamos ver alguns dados, para que a gente não fique com uma visão muito fechada e repetindo que nem papagaios. Veja que essa história, essa campanha do Outubro Rosa, ela foi gestada nos Estados Unidos a partir de 1997. Então essa campanha é uma campanha intensa para que haja prevenção do câncer de mama. Veja, 1997, já faz alguns anos. No entanto, o diagnóstico de câncer de mama vem aumentando no mundo. Para se ter uma ideia, nós tínhamos em torno de 640 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama em 1980, 640 mil. Em 2012, que temos o outro levantamento confiável, 2012, nós tivemos uma quantidade de 1.600.000 mulheres. Quer dizer, 640 mil em 1980, 1.600.000 em 2012. Ou seja, aumentou quase 3 vezes mais. A cada 10 anos praticamente, vem dobrando
o número de diagnósticos de mulheres com câncer. E a gente fica perguntando, então a campanha serve para quê? A campanha é importante, mas como ela está muito focada, e aí os exames que se tem de mamas não são muito agradáveis, as mulheres parece que não vêm atendendo essa campanha como deveria. E se atendem, não tem a amplitude, não tem a compreensão que deveria ter. Vejo que, quando se fala em Outubro Rosa, em prevenção das mamas, eu até li o noticiário de ontem, algumas mulheres aqui no Brasil reclamando que o que adianta fazer uma campanha do Outubro Rosa se não se consegue marcar exames de mamografia através do SUS e muitos médicos ainda estão em reclusão por causa da pandemia do coronavírus. Quer dizer, faz uma campanha, mas não tem os meios de prevenção. Alto lá, vamos devagar. Primeiro, que eu acredito que neste Outubro Rosa, em que se focam as mamas da mulher, vamos olhar a mulher como um todo. Vamos olhar, por exemplo, outro exame de útero para ver como está a situação, o chamado Papa Nicolau. Mas não é só. A mamografia, e tem muita mamografia, e tem muita mastectomia, que tem muita extração de mamas. Vou repetir. Tem muito exame de mamografia, tem muita extração de seios, a mastectomia, absolutamente desnecessários. Porque a retirada do seio, a mastectomia, ela não cura o câncer. Ela é uma das formas de prevenção. Então, já que eu tenho uma das formas de prevenção que é radical, que é retirar as mamas da mulher, por que não faz os exames todos primeiro, para ver se é justificável mais adiante uma mastectomia, uma mamografia antes ou até uma biópsia? Porque esta mulher que vai apresentar nódulos mamários, benignos ou não, mas principalmente os nódulos mamários malignos, nós deveríamos investigar mais profundamente para ver como é que foi a menstruação dela ao longo do tempo de idade fértil, porque a menstruação regular é um bom sinal, para ver como é que foi o uso de anticoncepcionais nesse tempo de idade fértil, como é que foi a menopausa, como é que ela fez essa passagem da idade fértil para a menopausa, se com muitos transtornos ou não, e fazer alguns exames de sangue para ver como é que está a carga hormonal. E neste exame de sangue para ver como é que está a carga hormonal, tudo isso antes da mamografia. A mamografia não deve ser o primeiro exame. Ela é o mais confiável. Eu deveria pegar aquelas mulheres de idade mais avançada, depois dos 50 anos, embora se tenha câncer já em idade muito jovem, a partir de 30 anos, as mulheres, 30 e poucos anos, mas mesmo assim, a mamografia deve ser um dos últimos exames. Na pesquisa de sangue para ver os hormônios, eu precisaria ver alguns deles. Por exemplo, a melatonina, que é a mãe de todos os hormônios. O cortisol, que é para ver o nível de estresse. A prolactina, para ver as condições de aumento dos seios. E o progesterona, e aquele hormônio dos aumentos de peso, sobrepeso, obesidade, através do bom funcionamento ou não da hipófise. Então, os hormônios tiroidianos que nós chamamos. E, por último, o mais importante deles, o estrogênio. Então, antes de fazer mamografia,
a mulher precisaria ver dois dos hormônios dela importantes, o progesterona e o estrogênio. Por que estou falando do estrogênio? Porque quando a mulher entra na menopausa com deficiência de estrogênio, ela tem aquelas ondas de calor, ela fica com memória fraca, a perda de memória, ela tem ressequimento da vagina. Esses são alguns dos sintomas de deficiência do estrogênio. O risco de câncer, o risco de doenças é quando ela tem o estrogênio aumentado, ou seja, o estrogênio está muito alto. Aí ela vai aparecer cansaço, irritação, a imunidade fica alterada, a tireoide fica em disfunção, ela tem frequentes infecções urinárias ou candidíase, e lá vem alguns tipos de câncer. Então, se foi pesquisada toda a carga hormonal da mulher neste Outubro Rosa, vai se poder dizer que de fato fez a prevenção. Prevenção não é só mamografia. É a mamografia, talvez como último exame, alguma biópsia como último exame, mas é muito importante fazer o Papa Nicolau, ver a saúde do útero e fazer essa pesquisa de como foi a menstruação, a menopausa, anticoncepcionais, o sobrepeso, a imunidade através das outras vitaminas, dos outros nutrientes importantes para o organismo, para ver as evidências de perda óssea, por exemplo, com osteoporoses e assim por diante. Esses detalhes são importantes. Agora, feito esses exames, se de fato tem aqueles sintomas que falei, de ondas de calor, de ressequimento da vagina, de memória fraca, de cansaço, irritação, a tireoide com problema, as candidíases, na visão da medicina chinesa, isso tudo tem uma origem lá nos rins. Ou seja, a mulher trabalhou muito ao longo da vida, ela teve algumas perdas de sangue, a carga hormonal está bagunçada e o que acontece? Ela entrou na menopausa com fraquezas. E aí é os rins que estão dando sinal. Por isso tem memória fraca, altera a tireoide, o cansaço, as ondas de calor. Por que estou falando dos rins, de novo os rins? Porque os rins são encarregados da reprodução, do desenvolvimento e do crescimento do bebê. Ou seja, os ovários da mulher, o útero, as mamas, as trompas, elas têm fundamentalmente a influência do rim que gera o fígado e dos dois juntos, os rins e o fígado. O problema é que a medicina moderna, e esse é o problema da medicina moderna, ela, além de no Outubro Rosa só focar as mamas, ela não vê a mulher como um todo, ela também não compreende as anemias, as fraquezas ósseas, as fraquezas de memória, a surdez, a diminuição da carga hormonal. Ela não entende de onde isto vem. Ela tem o sintoma, ela já prescreve o remédio, mas ela não sabe as causas. E quando não se sabe as causas, fica mais difícil tratar. Então, se a mulher ingressa na menopausa, já com sinais, com aquele climatério da menopausa, às vezes calor, às vezes frio,
perda de memória, ondas de calor, alteração da imunidade. Os exames da tireoide refletem alguma alteração. A densidade óssea mostra algum início de osteoporose. É importante olhar os rins, porque os ossos, a medula, o sangue e o cérebro dependem dos rins. Aliás, os rins, a energia dos rins é quem alimenta o fígado, o coração, o pulmão e o baço. Por isso que nós temos dois, e por isso que o rim está lá embaixo como suporte para esses outros órgãos. A mulher não pode ser examinada na sua parte ginecológica separada do fígado e dos rins. Só que o problema é que a mulher precisa de exames, ela vai para o ginecologista. Ela não consulta um gastro, não consulta um endócrino e não consulta um nefrologista, porque são todos profissionais separados. E o ginecologista, ele entende dessa parte do aparelho reprodutor feminino, mas ele não tem muita conexão do que gera a menstruação, do que gera amadurecimento de ovários, amadurecimento de óvulos, a menstruação regular ou irregular. A raiz disso, o ginecologista não compreende. Aliás, não sei se sabe. Porque quando a mulher, por exemplo, tem menstruação irregular, às vezes chega a menstruar 2 vezes no mesmo mês, ou fica vários meses sem menstruar, ele não se dá conta que aqui tem um problema seríssimo de calor ou de frio dentro do fígado. Porque esse sangue que deveria sair da menstruação e que sai muito ou que não sai, tem uma relação direta de envolvimento com o nível de estresse. Então teria que dar uma olhadinha no cortisol. Quando nós olhamos a mulher de forma fragmentada, ou seja, nós só estamos olhando no outubro rosa as mamas e esquecemos que as mamas são geradas por circulação de sangue, fígado, por circulação de oxigênio, pulmão, por isso que as mulheres sentem algumas ferroadas, como diz ela, algumas agulhadas nas mamas e já fica preocupada. Ela não se dá conta que por aqui circula oxigênio, nossos pulmões começam nas narinas, na clavícula e desce, e ela não se dá conta que o sangue que circula aqui é daquele fígado que tem que funcionar muito bem. E pode observar um detalhe: a mulher irritada, a mulher impaciente, a mulher raivosa, a mulher frustrada ou a mulher triste tem todas as condições para que a carga hormonal esteja alterada. Então, com todo respeito à propaganda do Outubro Rosa, ela é válida, mas ela tem que mudar o foco, não é concentrar só em cima das mamas, porque senão ela serve a uma lógica de mercado, porque os exames são caros, são difíceis de realizar. Nesses tempos de pandemia, o SUS está com muita restrição de atendimento, ou uma restrição de atendimento como um todo, e nos outros anos anteriores, que nós tínhamos a pandemia, os exames também se concentravam aqui, mas são exames caros e que nem todas as mulheres podem chegar lá. Mesmo que eu faça investigação das mamas, simplesmente é bom dar uma olhadinha no útero, é bom ver a carga hormonal, é bom verificar como é que está a fortaleza da qualidade do sangue, verificar se os rins estão fortes, e tem 2 dados que são importantíssimos. Se a mulher entrou na menopausa com irritação, com impaciência, com um pouco de raiva ou frustração, ela está com alguma toxina dentro do sangue. Isto é fígado, tem que limpar esse fígado. Agora ela entrou na menopausa com ondas de calor, com cansaço, com perda de memória, com disfunção da tireoide e frequentes infecções urinárias, dá uma olhadinha nos rins. Reforça o fígado, reforça o rim, reforça o pulmão.
Na verdade, nós estamos diante de uma mulher que já chegou na metade da vida, por isso a menopausa. Para viver bem a outra metade, nós precisamos fazer esses reforços. Então, se a medicina moderna, a medicina ocidental, se limita a olhar a mama, e ela se limita a olhar a carga hormonal quando muito, não esqueçamos de ampliar. A mulher não é só as suas mamas. Até porque, mesmo que ela venha retirar as mamas numa cirurgia radical, uma mastectomia radical, e veja que às vezes a cirurgia, ela não só retira as mamas, como na hipótese de um tumor mais invasivo, retirar também parte do tecido que garantem essas mamas. É uma cirurgia muito radical, mas isso pode ajudar na cura do câncer, mas não garante a cura. Então, se não garante a cura, a mastectomia não garante a cura, ela pode ajudar, mas o pode é uma interrogação. O melhor mesmo é fazer a prevenção. E essa prevenção haverá de ser ampla. Ver os níveis de estresse cortisol, o nível de sono melatonina, o cálcio, os potássios, o ferro para ver as anemias, a progesterona, que é o principal hormônio feminino, o estrogênio, e verificar, fazer todo esse exame clínico para ver quais são os sintomas que ela apresenta. Viva o Outubro Rosa, mas que ele não se perca no eufemismo de só centrar foco em cima daquilo que aparece, que são as mamas, porque o que não aparece, como o colo de útero, ou às vezes os ovários, eles são tão importantes ou são causas determinantes desse problema das mamas. Para encerrar, fica aqui o nosso convite para que a partir do dia 14, quarta-feira, 2 da tarde, retornam as habituais palestras presenciais na Uxim Clínica. Claro que por causa da pandemia, a limitação de pessoas, nós temos que guardar o distanciamento, por isso a necessidade de marcar hora através dos nossos contatos. Só ingressar na página da Uxim Clínica que já vê os meios de contato. Inscreva-se no nosso canal Uxim Clínica do YouTube. Nos ajude a levar as ideias adiante. E a respeito do Outubro Rosa, também ajude a divulgar, mas leve mais informações. Não se limite simplesmente a postar no Face ou a postar na sua página aquele rosa com um top rosa, porque esse eufemismo de simbolizar de forma suave uma situação que é grave acaba por encobrir a saúde da mulher. A saúde da mulher é muito importante e a prevenção dos cânceres de mama, de colo uterino, os problemas de memória, que significa rins fortes, fazem o complemento. O corpo humano é um todo. Ele não pode concentrar campanhas milionárias somente em um foco, porque esse foco das mamas é o reflexo de que esse organismo não estava bem. E esse organismo que não está bem, dá para fazer a prevenção. A prevenção de verdade, com todos os exames de sangue que precisa, o toque, alguma ultrassonografia, e havendo suspeita que de fato tem nódulos duros, talvez a mamografia seja necessária. Ela não deve ser o primeiro exame, e sim o último, depois de toda essa bateria de exames que se faz lá na fase de menopausa, o que não impede que as mulheres mais jovens também façam a prevenção, mas não precisa mamografia em princípio, só que haja os sinais de alguma evidência, de algum tumor, porque os exames de sangue vão revelar, ainda que superficialmente, esses dados e vão acender o sinal de alerta. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana, fiquem em paz.
Boa noite.